Me chamo Nathanael e irei apresentar o trabalho de Web API. Começando pela atividade 3, em que primeiramente foi pedido a criação de 4 modelos, sendo endereço, perfil, postagem, comentário. Cada um possuindo seus atributos: endereço, rua, suíte, cidade e código postal. Profile possui seu nome, seu e-mail, seu endereço, seu usuário, que se trata de um relacionamento. Postagem possui um título, um corpo, um usuário, que também se trata de um relacionamento. Comentários possui nome, e-mail, corpo e postagem, que se trata de um comentário, de um relacionamento. A primeira questão foi pedido para que fosse passado os dados de um arquivo JSON para dentro do banco de dados. Para isso foi utilizado um avião, utilizando um endpoint import, em que utiliza o verbo post HTTP, que recebendo dados em formato JSON, filtra pela chave usuário, postagem e comentários. E para cada um é chamado seu devido serializável e verificado se é válido. Se for válido, ele é salvo no banco de dados, e isso se repete para cada um dos três: usuário, postagem e comentários. Na questão 2, foi pedido para que fosse criado os métodos get, post, delete dos profiles, e que no endpoint profiles retornasse uma lista dos profiles existentes no banco de dados, e se fosse informado um ID, fosse retornado detalhes daquele profile específico. Isso se encontra no endpoint profiles, em que, utilizando o endpoint profiles, né, o URL profiles, utilizando o método get, ele retorna a listagem de todos os profiles existentes no banco de dados. E se for passado um ID, nesse caso eu irei passar o ID 2, é mostrado o detalhe daquele profile específico e mostrado a opção de deleção. Se for clicado o, o botão de delete, esse profile é apagado, mas primeiramente irei mostrar o método post de criação de um novo profile. Se informado os dados certos em cada campo e for mandado pelo método post, esse novo profile é criado e o sistema retorna ele para cá. E podemos ver que ele possui um ID 16. Então, se eu informar aqui na URL, o detalhe dele é retornado e a opção que eu mencionei de delete é mostrada. Se for clicada e realmente confirmada, aquele profile que a gente acabou de criar vai ser deletado. E como prova, ele some da listagem. Na questão 2 foi pedido a criação de um endpoint que liste todas as postagens de cada profile. E se for passado um ID, seja mostrado o detalhe daquela postagem, daquele profile, daquela postagem específica daquele profile. Isso se encontra no URL no endpoint profile postagem, post, que utilizando o método get é mostrado uma lista de todas as postagens para cada profile específico. E se for informado um ID de, de um profile, por exemplo, é mostrado apenas os posts para aquele determinado profile, os detalhes. Na quarta questão foi pedido outro endpoint que dessa vez permite listar e detalhar os comentários de cada post específico. E se informado um ID, é mostrado o detalhe daquele comentário apenas. Isso foi feito no endpoint post comments. Utilizando o método get é mostrado essa listagem que mostra todos os comentários para cada postagem específica. E se for informado um ID, nesse caso é mostrado todos os comentários para
aquela postagem específica. Na quinta questão, foi pedido outro endpoint que permite listar, detalhar, incluir, alterar, excluir comentários de uma postagem. Nesse caso, não toda postagem, mas de uma específica, sendo explícita um ID. Para isso, foi usada o endpoint postagem, post, que serve para mostrar todas as postagens existentes no banco de dados. Se for informado um ID, é mostrado detalhes para aquela postagem específica. E se após isso na URL for dito comentários, é mostrado todos os comentários para aquela postagem específica, nesse caso a postagem de D3. E se informado um ID de um desses comentários, eu irei usar como exemplo 13, é mostrado o detalhe daquele comentário específico. E, por curiosidade, foi informado um ID que não, de um comentário que não pertence a essa postagem, é retornado um erro not found. Sexta questão foi pedido para a criação de um endpoint que liste e detalhe o total tanto de posts como de comentários para cada usuário, para cada profile, utilizando esse determinado formato de resposta, chave primária, nome, total de postagens, total de comentários. Para isso, foi utilizado o endpoint profile post comments, que, utilizando o método get, ele retorna o dados de usuário e total de postagens, total de comentários que aquele usuário foi feito. Para isso, foi utilizado uma view chamada profile post comments, que foi subscrito seu método get, e para cada profile existente no banco de dados é criado dois contadores e um dicionário, contador de postagens e um contador de comentários. E para cada postagem da daquele que utiliza aquele ID específico daquele profile daquele momento, o contador é somado em 1, nesse caso de postagem. E para cada postagem é verificado o comentário daquela postagem específica, que utiliza aquele ID específico daquela postagem. E incrementado o contador de comentários em 1. Após esses laços, esses for, finalmente setado em chaves, em cada chave daquele dicionário que foi criado aqui no início, o profile status, utilizando chave primária, nome, total postagem e total de comentários. Após isso, é apendado, inserido dentro de status list, essa lista do início, e retornado um response usando essa lista e o status 200, que representa OK. Na sétima questão, foi pedido um endpoint que liste todos os outros endpoints das questões anteriores. Para isso, foi utilizado a view API root, que nada mais é que o endpoint raiz, a URL raiz, que ele foi sobrescrito seu método get para que possa ser retornado todos os endpoints existentes na aplicação. O import, que importa o arquivo JSON, usuários, profiles, profile post comments, profile post comments. Passando agora para a atividade 5, foi pedido na primeira questão que agora seja utilizado um usuário e que seja utilizado da classe Django Contribute Auth Model User, e que para cada profile exista um usuário correspondente. Para isso, eu utilizei no serializável que quando um profile for criado,
seja criado também, respectivamente, um usuário específico, um usuário que seja correspondente àquele profile, que utilize como username o nome daquele profile, o primeiro especificamente, e como e-mail o e-mail daquele profile, e como password um password padrão que eu utilizei de 1 a 6. E olhando mais especificamente para a letra D, ele pede que para que no endpoint que liste os usuários existentes no banco de dados seja apenas leitura, ou seja, não pode ter nenhum tipo de escrita, ou delete, post, put, e que apenas seja mostrado para usuário que esteja logado, se possui uma sessão. Então, como eu estou logado já, estou logado na Leane, se eu tentar entrar no endpoint de users, ele me retorna uma lista de todos os usuários existentes cadastrados naquele momento no banco de dados. Já se eu deslogar e tentar acessar esse endpoint, ele me retorna um erro de autenticação de credenciais. A segunda questão pede que apenas os usuários logados possam postar algo. E na letra B, apenas os donos de cada postagem podem excluir ou editar seus posts e excluir seus comentários de suas postagens. Para isso foi utilizado o endpoint postagens, que, como eu estou deslogado, a opção de criação de uma nova postagem é oculta, não aparece, pois eu preciso estar logado para poder criar uma nova. E se eu logar em uma conta, a opção de criação de uma nova postagem aparece. Aparece. E se eu digitar uma postagem aqui, um ID de uma postagem que esse usuário logado for dono, nesse caso o Ervin, por exemplo, o Ervin possui ID 1, se não me engano. Possui ID 2. Então, se eu vir aqui em post e digitar uma postagem, nesse caso vou botar que não é ele o dono, como vocês podem ver, o dono é o usuário de ID 1 e Evan é ID 2, a opção de delete e de editar não aparecem. Porém, se eu usar uma postagem de ID em que o usuário seja o Evan, que eu estou logado, nesse caso eu vou usar como exemplo o 15, a opção de editar e de deletar aparece.